do poço ao palácio. Pelo fato de seus irmãos o odiarem, José foi lançado em um poço e deixado ali para morrer. Gênesis 37, versículo 23 e 24. Mas Deus tinha outros planos. Como se constatou mais tarde, José foi vendido como escravo no Egito, tornou-se o servo de um governante rico e depois foi lançado na prisão por um crime que não havia cometido. Gênesis 39. Finalmente, ele foi liberto e terminou no palácio, vindo a ser a segunda pessoa no comando depois de Faraó, o governante de todo o Egito. Gênesis 41, versículo 39 e 46. Como José foi do poço ao palácio? Creio que ele conseguiu fazer essa jornada mantendo uma atitude positiva, recusando-se a ficar amargurado, crendo na providência de Deus e confiando nele. Embora José tivesse sido rotulado de escravo, ele recusou-se a ter uma mentalidade de escravo. Embora parecesse ter sido derrotado em muitas ocasiões, ele continuava de pé interiormente. Em outras palavras, José tinha uma atitude correta. Sem uma atitude correta, podemos começar no palácio e terminar no poço. Isso acontece com muitas pessoas. Alguns têm grandes oportunidades na vida e não fazem nada. Outros podem ter um começo muito ruim na vida, mas superam todos os obstáculos e têm bom êxito. Também creio que José acreditava nos sonhos que Deus lhe havia dado. José era um sonhador. Ele fazia grandes planos e se recusava a abrir mão deles. Gênesis 37, versículo 5 e 10. O inimigo não quer que tenhamos sonhos e visões de coisas melhores. Ele quer que fiquemos no poço e que sejamos um zero à esquerda. Eu o desafio a tomar a decisão agora mesmo de fazer algo grande para Deus. Não importa como foi o seu começo, você pode ter um final maravilhoso. Se as pessoas o maltrataram ou abusaram de você, não perca o seu tempo tentando se vingar. Deixe essas coisas nas mãos de Deus e confie nele para fazer a justiça em sua vida. Saiba o que quer da vida e o que quer fazer. Não seja vago, seja confiante. Ser confiante significa ser ousado, aberto, claro e direto. Isso não descreve o perfil de uma pessoa inconstante, encabulada e medrosa, que não tem certeza de nada. Decida-se a deixar a sua marca neste mundo. Quando partir desta terra, as pessoas devem saber que você esteve aqui. Mesmo que esteja em um poço hoje, Deus ainda pode levantá-lo e fazer grandes coisas em você e através de você. Deus, eu te agradeço por me fazeres prosperar, mesmo em meio ao sofrimento. Glória a Deus, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por essa palavra, que ela nos fortalece e nos dá ânimo. E podemos sentir a Tua presença nessa palavra. Muito obrigada, Pai. Em nome do Senhor Jesus, uma semana muito, muito abençoada e de sonhos realizados para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus.